Saudações. Ontem, durante a live, alguém levantou uma questão sobre um balão. A princípio, já tinha lido alguma coisa por alto e não levei a sério. Foi um erro. A pessoa do canal que me chamou a atenção para o balão estava correta. Tem mais coisas do que eu inicialmente supus. E hoje o Larry Johnson, que é dono de um dos melhores blogs que tem sobre geopolítica nos Estados Unidos, a Son of the New American Revolution, escreveu um texto magnífico sobre isso. Digamos, é informativo e bem-humorado. Gente, é tosse. Bom, mas vamos lá. O que ele falou? Ele diz o seguinte: os comandos militares norte-americanos NORAD e NORTHCOM têm se sujado nas últimas 48 horas porque um balão espião chinês está sobrevoando o território continental dos Estados Unidos. Os militares dos Estados Unidos inicialmente recomendaram um tiroteio e Joe Biden deu a luz verde. Mas cabeças mais frias prevaleceram, em parte porque havia preocupação expressa dentro da cadeia de comando militar de que detritos em queda poderiam matar americanos no solo. E os Estados Unidos optaram por deixar voar. É um balão enorme, gente. Balão do tamanho de 3 ônibus. A festa da guerra nos Estados Unidos é apoplética. A mídia está relatando que os militares ignoraram a ordem de Biden. Jeff Waters, da Fox News, ele normalmente é um crítico estridente de Biden, está abertamente ao lado de Biden, condenando os militares por não estourarem aquele balão. Isso é loucura. Os países com satélites militares que circulam o globo não têm um acordo formal sobre a lei internacional definindo onde começa a atmosfera da Terra e começa o espaço. Deixa eu começar com essa pergunta. Qual a diferença entre o balão espião chinês? Eu achava que não era espião, estava errado. Era um balão espião. É um balão voando a 55 milhas acima da Terra. Dá uns 88, 90 quilômetros. E um balão espião chinês voando a 110 quilômetros acima da Terra, coletando informações com sensores e câmeras. É simplesmente uma questão de altitude. Atualmente, há uma suposição pelo fato de que a maioria das nações de que a linha que divide a atmosfera da Terra do espaço está a cerca de 60 milhas, 96 quilômetros acima da superfície. Até agora, do nível do mar, claro. A maioria dos cientistas diz que o espaço sideral está a 100 quilômetros de distância, pouco mais de 60 milhas. Nesse ponto, isso é no SAIS, né? Nesse ponto, acredita que a velocidade necessária para obter a sustentação na atmosfera superfina é igual à velocidade necessária para simplesmente orbitar o planeta. Então, uma vez lá, o ritmo horizontal de uma espaçonave neutralizaria o puxão da gravidade da Terra. É um insight que é muito acreditado o pioneiro da aerodinâmica, Theodore von Karman, embora ele tenha acreditado o termo ao primeiro advogado espacial do mundo, Andrew Halley, em 1963. A linha Karman é um pouco artificial. Não é claramente delineada como uma fronteira geográfica que separa os países. A Wikipédia diz sobre isso. A linha de Karman, ou linha von Karman, é uma tentativa de definir uma fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. Oferece uma definição específica definida pela Federação Aeronáutica Internacional, um órgão internacional de manutenção de registros para a aeronáutica. O direito internacional, no entanto, não define a borda do espaço ou limite do espaço aéreo nacional. Atualmente, os Estados Unidos, a Rússia e a China toleram que os satélites de países adversários sobrevoem o território deles coletando informações. Enquanto estiver no espaço, os satélites se acumulam livremente e nenhuma nação tem um ataque ainda ou ameaça derrubar satélites ainda. Alguns meus amigos enviaram isso. Eu posso ver ambos os lados. Por um lado, trata-se de uma aeronave estrangeira que viola o espaço aéreo soberano dos Estados Unidos, enquanto sobrevoa instalações militares e nucleares sensíveis. Isso é um problema. Esses valores também diferem dos satélites no sentido que eles têm tempo de espera mais longos, janelas de coleta mais longas. E não podemos prever sua presença como podemos com veículos em órbita. Por outro lado, é um balão. Tem algum tipo de carga útil? Seguinte, provavelmente algumas bolas de sensor nele.
eles definitivamente estão apenas fudendo conosco para ver como vamos responder. Acho que a melhor maneira de jogar esse jogo pode ser simplesmente se recusando a jogá-lo. Eu levantei a questão de que a China poderia estacionar um satélite em órbita geossíncrona sobre os Estados Unidos e fazer a mesma coisa que o balão está fazendo, mas no conforto do espaço. O homem, vamos chamar de R2-D2, escreveu de volta: os veículos geossíncronos precisam estar bem longe para estacioná-los em um local designado. A física exige isso. Isso limita a sua capacidade de coleta. E os pássaros Léo são incríveis, mas têm uma cobertura muito irregular. Nada como um balão para fazer isso. Na minha opinião, ter um balão de alta altitude literalmente em nosso quintal dá ao Partido Comunista Chinês uma vantagem decisiva. No entanto, há uma infinidade de maneiras de poder com eles e bloquear essa coleção. Jamers, armas de energia direcionada, lasers. Não precisamos necessariamente derrubá-lo para atingir nossos objetivos. É o que a Rússia faz com os satélites. Ela simplesmente os queima. É para isso que serve o Perevest. Vamos lá. Como você pode ver, R2-D2 é um cookie inteligente. O cerne da questão é que o balão chinês não representa uma ameaça maior à segurança dos Estados Unidos do que um satélite militar chinês. O que tem irritado tanto os generais de poltrona e especialistas é que os chineses estão ridicularizando a nossa impotência. Nancy Pelosi foi a Taiwan como um insulto deliberado à China. E os chineses agora nos enviam um balão e nos desafiam a derrubá-lo. Essa é uma isca que os Estados Unidos da América não devem morder. Os objetos flutuando acima de nós são apenas uma questão de perspectiva. A capacidade de coleta de satélites está a anos-luz avançada em relação ao que fazíamos há 30 anos. Mas o direito internacional não define a borda do espaço ou o limite do espaço aéreo nacional. Aceitamos, de fato, uma fronteira artificial. Os russos, por exemplo, vão tolerar um satélite sobrevoando Moscou. Mas tente isso com asa fixa, voando alto, como o SS-71 ou o U-2. Em contraste com os dias da União Soviética, a Rússia agora tem capacidade para derrubar satélites. Acho que os chineses estão testando a definição do que constitui vigilância aérea aceitável e podem estar tentando criar um predicado para destruir nossos satélites, que eles têm capacidade para isso, se formos atrás de seus balões. Os Estados Unidos há muito resistem a qualquer definição legal de espaço sideral para evitar restrições às atividades militares de alta altitude. Avanços na frente tecnológica envolvendo satélites e outros sistemas de coleta aérea criaram uma área muito obscura que não é definida por lei ou tratado, quando se trata de coleta de inteligência. Pelo menos, nenhuma que eu saiba. Portanto, deixe-me concluir com uma nota mais leve e solicitar sugestões sobre o melhor filme ou música com o tema de balão para a situação. A Volta ao Mundo em 80 Dias? Né? Cara, essa coisa do balão é surreal. Surreal, de verdade. Surreal. Os chineses estão abertamente zombando dos americanos. Estão zombando. Por isso que eu falo, os orientais são uma maneira interessante de resolver as coisas. Os russos têm paciência, os iranianos têm uma paciência enorme. Eles vão devolver o que aconteceu com os drones curdo-israelenses. Claro que eles vão devolver, só que no momento certo. E os chineses esperaram quase um ano para devolver a visita da Nancy Pelosi a Taiwan, desrespeitosa, desnecessária. Então visitar os Estados Unidos com um balão, né? Os americanos não conhecem aquela plute, zoom, não vai a lugar nenhum. Mas é isso, cara. O que a gente está vendo é a China, o Partido Comunista Chinês, zombando dos Estados Unidos inteiro e eles não sabem o que fazer. Uau! Amanhã começou bem. Tenham um bom dia, todos vocês.